Olá, bom dia. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Guia dos Perplexos, no dia 9 de agosto de 2022, às 3h20 da manhã. Começamos por agradecer aqueles que têm contribuído pelo Pix 223-992-67753, aos que se inscreveram no Colégio dos Magos Caldeus, que é um departamento especializado do Projeto Caribu, daqueles que têm pedido material e nos retribuído bondosamente com a doação, o donativo que lhe é possível fazer, aqueles que têm divulgado o nosso canal por vários meios e, sobretudo, aos meus 12 caribus, que são os meus alunos do Colégio dos Magos Caldeus, quando ainda se chamava Curso de Tarosofia, há 37 anos atrás. Então, este vídeo está inserido na série O Reino, que é o Reino de Deus. E eu tenho, por uma questão de espaço no título, economizado esse espaço, colocado apenas o reino, mas leia-se o reino de Deus. E aqui cabe, na continuidade, na sequência das gravações, falar sobre Abraão. É o último vídeo, provavelmente, já que nós já fizemos, mostramos o vídeo do professor Rodrigo Silva, o vídeo do professor Jonathan Matias, professor doutor Rodrigo Silva, e reeditamos o nosso vídeo Abraão o Hebreu. Então, resta-nos agora ainda um outro Abraão. Este outro Abraão não é o homem de Uru Cassidim, portanto, não é o Abraão nascido na terra dos caldeus. Não é o Abraão que, filho de Terac, capitão do exército, habitou na cidade universitária dedicada a Ninurta. Não vamos ter pistas desse Abraão através de achados arqueológicos, nem de documentos antigos. Então, como vamos, professor, apresentar um tipo de Abraão, ou um Abraão, que o Senhor acha que é o Abraão que deve encerrar a sua série sobre o patriarcado, somente sobre o patriarcado. Na verdade, não encerrará, porque depois teremos Isaac e Jacó, mas encerrará essa discussão sobre a existência de Abraão, como o Senhor, então, é que vai provar a existência de que esse Abraão existiu. É muito simples. Abrindo a nossa Bíblia, nós vamos encontrar no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 11, as seguintes palavras. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis em verdade meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer, eu vos tornareis livres? Jesus retrucou: em verdade vos digo, quem comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho, sim, permanece para sempre. Se, pois,
o Filho libertar, o servo será verdadeiramente livre. Aqui estamos, então, com uma fonte diferente. Estamos com a palavra de Jesus de Nazaré, atestando a existência de Abraão. Então, abandonando todas as outras fontes, todas as outras provas ou indícios, nós vamos aqui encontrar um Abraão insólito, completamente, vamos dizer assim, inesperado, mas com a certeza total. Os judeus dizem com toda clareza: somos descendentes de Abraão. Logo, há um Abraão. Jesus não nega, só diz que eles não são filhos, mas servos de Abraão. Então, nós temos aqui a palavra de Jesus que nos garante a existência de Abraão. Vamos usar esse texto e vamos usar este Abraão. Será esta a nossa perspectiva e este será o vídeo que provará que Abraão existiu. Mas este Abraão, o Abraão testemunhado por Jesus. Ora, nós sabemos que Moisés foi o maior profeta judeu, excedido apenas por João Batista e pelo próprio Jesus. Não houve jamais nenhum profeta em Israel como Moisés, jamais se levantou alguém igual a ele, pois ele via Deus face a face e conversava com Deus como um amigo conversa com um amigo. E depois Jesus diz que João Batista foi maior do que Moisés. Então, mas Moisés, na verdade, é chamado servo de Deus. Ele próprio se identifica. Eu e a tua casa, eu e a minha casa te serviremos. Então Moisés, servo de Deus, é elevado à dignidade de amigo de Deus. E Abraão traz o título de amigo de Deus. Essa é uma expressão comum. Deus concede a Abraão o título de amigo. Jesus, pelo seu lado, chama os apóstolos em determinado momento, antes da ceia, e diz: já não vos chamo mais servos, mas sim amigos, porque o servo não sabe o que vai fazer o seu senhor. E eu já vos disse o que vai acontecer comigo. O paralelo é perfeito. Temos aí então um paralelo onde Moisés, de servo elevado a amigo, citações várias, onde Abraão é denominado amigo de Deus, e uma passagem onde os discípulos de Jesus, que seriam servos, já que o discípulo era servo do mestre, era assim o costume, desde que ele se colocava à disposição do aprendizado, servia o mestre como se fosse o patrão. E Jesus, nesse momento, vai pôr a toalha na cintura e vai lavar os pés e diz: não vos chamo mais servos, e sim amigos. Aí nós encontramos Moisés, elevado de servo a amigo, Abraão, que recebeu o título várias vezes de amigo de Deus, e os apóstolos, que Jesus Cristo promove na Santa Ceia, de servos a amigos. Então, esse Abraão, amigo de Deus, é de quem Jesus está falando aí, e ombreia com essa dignidade de Moisés, não enquanto ele disse de si mesmo, porque ele disse que era servo, mas os judeus posteriormente o tratam de amigo de Deus, e também
equipara aos apóstolos quando Jesus diz que não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Então, esse Abraão goza da amizade de Deus. E o que é que quer dizer amigo? Amigo, separando o A de migo, quer dizer comigo. Portanto, esse Abraão está com Deus. É a primeira conclusão. Jesus afirma, né, que Abraão é patrão daqueles que se dizem seus descendentes. Logo, não é pai. E logo, esses descendentes, supostamente filhos de Abraão, ele diz que são seus servos. Então, ele diminui os fariseus e os escribas, chamando-os de servos, e exalta Abraão, dizendo que ele é o patrão. Aí não chega nem a ser amigo. Aqui no texto, Jesus, claro, se eu tenho servos, eu sou o patrão. É a palavra de Jesus. Então, é este Abraão, atestado por Jesus, que nós vamos provar que existe, que existiu e que existirá. Então, primeiramente, nosso primeiro argumento, argumento número 1, é que sendo amigo de Deus, e a palavra amigo quer dizer comigo, ele está com Deus. E o que significa estar com Deus? Significa estar vivo eternamente. Pois quando há uma discussão entre Jesus e os fariseus sobre a mulher cujos maridos morreram, e eles perguntam, morreu o primeiro, o segundo, o terceiro, e ela foi casando irmão após irmão, até finalmente casar com o último, e eram 7 irmãos. Portanto, mestre, terminado o último marido, morreu ela também, e de qual dos maridos dos 7 ela será esposa? E Jesus Cristo diz, vós estáis muito enganados a respeito do reino de Deus. No reino de Deus não se come, não se bebe, não se dá em casamento. Não lestes, porventura, na Escritura, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele é Deus de vivos. Ele se baseia na palavra eu sou o Deus, no presente. Ora, se Abraão está em uma frase, no verbo ser no presente, eu sou o Deus de Jacó. Se Deus diz eu sou, é porque está acontecendo naquele momento. O presente do indicativo de qualquer verbo indica um acontecimento que está ocorrendo agora. Isso quer dizer que Jesus está ali afirmando que Abraão está vivo agora, mesmo estando a 2000 anos de distância dele. É o segundo argumento. O primeiro, portanto, é que Abraão é patrão dos judeus que querem matar Jesus, portanto, dos escribas e fariseus, herdeiros de Esdras. O segundo testemunho de Jesus é que Abraão está vivo, então não morreu. E vamos agora ver outras afirmações de Jesus a respeito deste Abraão. É um Abraão diferente. É um Abraão testemunhado por Jesus Cristo. Em verdade vos digo, aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não permanece sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho libertar o servo, ele será realmente livre. Então, foi até aí que nós vimos. Aqui nós vimos 2 situações. Uma, que Abraão era patrão dos judeus, e não pai. Pois se os judeus que estão discutindo aqui com Jesus
fossem filhos de Abraão, pela lógica do discurso, não seriam servos. E Jesus diz que eles não são filhos, eles são servos. Se fossem filhos, teriam permanecido na casa de Abraão. Mas eles não sabem, mas eles estão fora da casa de Abraão. E Jesus diz isso para eles. Então, servos de um Abraão que não é pai deles, mas é patrão. Primeiro argumento de Jesus, aqui é a palavra dele. É nela que estamos nos baseando para mostrar esse novo Abraão, esse Abraão que existe, existiu e existirá. E o segundo argumento, amigo de Deus, e amigo quer dizer aquele que está comigo, portanto ele está com Deus, e está com Deus vivo, é o terceiro argumento, porque quando falam sobre a mulher que teve 7 esposos, e perguntam a ele de qual desses esposos que ela casou será ela esposa, ele diz, vós estáis enganados, porque não há essa questão de casamento, de esposa e de marido no céu. Nem Abraão morreu, porque está dito na Escritura, eu sou o Deus de Abraão. Ora, se Deus diz eu sou, é porque naquele momento Abraão está vivo. Logo, Abraão é não pai dos escribas e fariseus, mas patrão, está com Deus e está vivo. São as 3 primeiras deduções que nós tiramos do texto. Pela palavra de Jesus, estamos aqui mostrando que há um Abraão. E é este Abraão que é o assunto deste vídeo, que será, finalmente, o encerramento da questão de a existência ou não de Abraão. Continuemos o texto. Sei que sois descendentes de Abraão. Jesus, portanto, atesta a existência de Abraão. Mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do Pai. E vós fazeis o que ouvis do vosso pai. Responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Ou seja, mais uma vez, os judeus invocam a paternidade abrâmica. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão nunca fez, e vós fazeis as obras de vosso pai. Então, ele está dizendo que, mais uma vez, enfaticamente, os escribas e fariseus não são filhos de Abraão, mas está atribuindo a eles uma paternidade. Vamos ver qual? Disseram-lhe então, não nascemos da prostituição ou da fornicação. Temos um só pai, Deus. Agora eles abrem mão da paternidade de Abraão e vão além. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Mas não venho por mim mesmo, foi ele que me enviou. E por que não compreendeis minha linguagem? E por que não escutais minha palavra? Porque vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Aqui, Jesus dá outra qualidade a Abraão, uma qualidade extremamente semelhante à de Deus. No coração deste Abraão, o Abraão de Jesus, jamais foi concebido um pensamento fratricida. Ao contrário de Caim e Abel, onde acontece o primeiro fratricídio, este Abraão, seu coração jamais poderia pensar em matar o irmão. Quarta qualidade desse Abraão. Quinta qualidade, vós mentis, fingindo que sois meu amigo,
e que me considerais um grande profeta, um rabi, mas dos lábios de Abraão jamais saiu a palavra da mentira, jamais saiu uma inverdade. Quinta qualidade de Abraão: falar a verdade. Ao contrário dos escribas e fariseus, que eram mentirosos. Então, vejam, estamos descrevendo Abraão segundo o testemunho de Jesus, que jamais falou a mentira e jamais concebeu um pensamento fratricida. Vamos continuar. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se eu digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Lembremos que há 2 versículos atrás, eles tinham dito que não só eram filhos de Abraão, como sendo filho de Abraão, segundo a genealogia, Abraão é filho de Deus. E Jesus contesta: se fosseis filhos de Abraão, não seríeis mentirosos, porque Abraão jamais mentiu, e não seríeis homicida, porque Abraão jamais concebeu o fratricídio. Matar um homem é matar um irmão. Quanto mais dizer que sois filhos de Deus, que é perfeitíssimo. Então, por isso, não sois de Deus. Os judeus lhe responderam: não dizíamos com razão que é samaritano e tem demônio, quer dizer, um estrangeiro e não um judeu? A palavra samaritano aqui é pejorativa. É para dizer que Jesus é um estrangeiro, é um falso judeu que se faz passar por judeu. Jesus lhes respondeu: eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vós me desonrais. Não procuro a minha glória, porque há quem a procure e julgue. Na verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aqui ele volta a insistir naquele argumento que nós já vimos, entre os 5 argumentos que nós demos. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus entendem que ele está falando de Abraão. E diz: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu. Os profetas também. E tu dizes: se Abraão guardou a minha palavra, não morreu. Baseado no verbo ser. Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus diz: eu sou. Portanto, não era. Logo, aquele que é meu servo, aquele que é meu filho, vive. Aqui voltamos ao mesmo argumento. Abraão está vivo. Em outra situação, mas o argumento ainda é o mesmo. Não passamos dos 5. Continuamos no 5, mas Jesus enfatiza que Abraão está vivo e é imortal. Está vivo agora para sempre. Então, viveu e continua vivo. Por quê? Porque aquele que guarda a minha palavra jamais morrerá. Aí ele agora dá uma 6ª razão a este Abraão, a 6ª qualidade. Abraão guardou a lei de Deus. Guardou a palavra de Deus. Porque o homem foi feito, segundo a Bíblia, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus os céus foram criados. E o homem, segundo Gênesis 1, no 6º dia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, pela palavra de Deus, Deus criou o homem. E então, Abraão, no 6º dia da criação de Gênesis 1, é criado pela palavra de Deus, e a essência da palavra de Deus é a verdade. Portanto, é verdade que Abraão existe. Isso aqui agora encerra a questão da existência ou não existência de Abraão.
A essência da tua palavra é a verdade, diz o salmista. Ora, se a essência da palavra de Deus é a verdade, e se Abraão foi criado pela palavra de Deus, então Abraão verdadeiramente existe. Temos aqui agora a sexta qualidade atribuída a Abraão por Jesus. És porventura maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Então, é ainda o restante da discussão, onde Jesus afirma, mais uma vez, que Abraão é imortal e todo aquele que crê, porque guardou a palavra de Deus. Aquele que foi feito pela palavra de Deus e não pela palavra do diabo, vive, não conhece a morte. O texto é: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ele já tinha dito que Abraão estava vivo. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Não lestes na Escritura: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, ele é Deus de vivos. Aqui ele enfatiza isto, dizendo que Abraão vive porque ele foi gerado pela palavra de Deus. E a essência da palavra de Deus é a verdade. Portanto, Abraão é verdadeiramente existente, porque ele foi criado pela palavra de Deus e, essencialmente, ele vive. E vive uma vida imortal. Esta é a sexta qualidade que Jesus atribui a Abraão. Vamos continuar. Se eu mesmo me glorifico, minha glória nada é, mas quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis que é vosso Deus, mas vós não conheceis. Eu sim, eu conheço. Se eu dissesse, não conheço, seria mentiroso como vós. Aqui ele enfatiza que eles são filhos do diabo e são mentirosos, ao contrário de Abraão, cujos lábios jamais pronunciaram uma mentira. Já é uma qualidade que nós já vimos, entre as 6 que nós listamos. Por isso, eu disse que eu conheço, e se eu dissesse não conheço, seria mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra, pois ela é eterna. Abraão, vosso pai, exultou ao ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Aqui nós temos a 7ª qualidade atribuída a Abraão por Jesus Cristo. Ele viu o Yom, o dia em que Jesus Cristo foi criado. Eu gosto de traduzir a palavra Yom por Fenei. É uma possibilidade. Há textos antigos que dizem: Abraão viu minha face e exultou. Moisés pediu para ver a face de Deus e foi negado. E aqui, se seguirmos a teologia rabínica, diz: Abraão viu a face de Deus. Então nós temos aqui uma 7ª qualidade. Abraão viu o que Moisés desejou e que Jesus disse: aqueles que o estavam vendo e não conseguiam ver Deus nele, muitos profetas quiseram ver o que não vedes, e ouvir o que vós ouvis, e não lhes foi concedido. Pois bem, a Abraão foi concedido, a Moisés não. Abraão viu minha face e exultou. É uma tradução possível, é uma versão, tradução não, é uma versão possível, né? Rabínica, não está na Bíblia. Mas aqui é: Abraão viu meu dia, Yom, dia. E o que é que acontece? Quando no primeiro dia da criação, Deus cria a luz e viu que a luz era boa e chama a luz dia. Viu que a luz era boa e a chamou dia. Ele diz então que Abraão é bom
porque Abraão foi criado na luz. E ele vai acrescentar: aquele que é de Deus faz as suas obras na luz, para que sejam vistas pelos homens e Deus seja glorificado. Aqui nós temos a 7ª qualidade. Abraão agia, suas ações eram durante o dia, eram feitas na luz. Na luz quer dizer em Deus, em Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Também ele atribui aos seus apóstolos: vós sois a luz do mundo. E João diz: a luz resplandece nas trevas, porém as trevas não a compreenderam. Então, escribas e fariseus estão nas trevas e não conseguem ver a luz divina. Abraão viu a luz, foi feito na luz e agiu o tempo todo dentro da luz. As obras de Abraão são obras feitas na luz. Então, aqui nós temos a 7ª qualidade do Abraão que Jesus Cristo testemunha. 7 qualidades de um Abraão que existe, que está vivo, que é amigo de Deus, que jamais concebeu um fratricídio, cujos lábios jamais pronunciaram uma mentira. Então, essa frase é muito forte. Abraão viu o meu dia e se encheu de alegria. Pode ser a minha face. Vocês podem optar. A teologia rabínica usa Fenei e a escritura usa Yom. De qualquer maneira, se Abraão viu a face de Deus, foi maior do que Moisés, porque Moisés pediu para ver a face de Deus e Deus negou e disse: homem nenhum pode ver a minha face. E Jesus diz: vós estáis vendo o que muitos quiseram e não puderam, e ouvindo o que muitos desejaram e não conseguiram. Então, mais uma qualidade, a 8ª qualidade de Deus. Abraão viu o dia de Deus. Abraão foi criado na luz eterna do Pai, no primeiro dia da criação, na luz criada, já que a luz incriada é o Aor, o divino Ruá, e Abraão fez suas obras na luz. Então nós temos aí a 8ª qualidade do Abraão de Jesus Cristo. Feito na luz, fez suas obras na luz, reconheceu que Jesus Cristo era a luz do mundo, e aquele que tem nele essa fé se torna igual a ele. Vamos nos lembrar agora das palavras de João: filhinhos, vede quanto amor nos manifestou o Pai. Desde já somos chamados filhos de Deus. Contudo, não se manifestou ainda o que seremos, porque quando tal acontecer, nós o veremos como ele é, pois seremos iguais a ele, e o veremos face a face. 8ª qualidade de Abraão, do Abraão testemunhado por Jesus. Não é um Abraão por achados arqueológicos, não é um Abraão por tabuinhas escritas, é um Abraão que está baseado na palavra de Jesus. É esse o Abraão que viveu, o Abraão que existiu, de cuja existência eu não posso duvidar. 8 qualidades. Já estamos na 8ª qualidade. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Ele tinha 33. Eles dão 50 para arredondar. A palavra é simbólica. Jesus então lhe disse: na verdade vos digo, antes que Abraão viesse à existência, eu sou. Essa é a mais forte. Essa é a mais forte. Eu sou é a palavra que Elohim usa para se autodefinir e que Reshit também utiliza e que Jesus vai pronunciar 4 vezes aqui no Evangelho de São João. Essa é uma delas. Antes que Abraão viesse à existência, Eié. A frase é Eié, Asher, Eié. Então, nessa expressão, Jesus teria dito do hebraico:
Antes que Abraão viesse à existência, ei é, eu sou. Quer dizer, Abraão foi tirado do nada, ou gerado pela palavra de Deus, seria mais apropriado, para penetrar na substância de Deus, na essência ninguém penetra, que é o ser absoluto, o ser incriado, o ser de Deus em si mesmo, o Eié. Nona qualidade de Abraão. Abraão foi feito pela palavra de Deus. Abraão é substancialmente divino. 9 qualidades. Então, a 10ª nós consideremos para fechar assim, dizendo que temos de crer que este Abraão existiu. Não estamos falando aqui de um Abraão, como eu disse, vou repetir, que foi descoberto em ruínas arqueológicas, nem em tabuinhas encontradas em escribas antigos como Sancuniaton, Diodoro de Sicília ou outro qualquer, Heródoto, né? Mas estamos com Abraão, que tem 10 qualidades, portanto, 10 provas da sua existência. Segundo a palavra de Jesus, nós acabamos de dizer que cremos, sem dúvida nenhuma, que existiu Abraão, mas não é nenhum daqueles tipos de Abraões, é um Abraão completamente diferente, que Jesus conhece e que nós só encontramos aqui em Jesus. Não vamos encontrar no Antigo Testamento, nos patriarcas, nas listas patriarcais, nas genealogias patriarcais, nem nas histórias dos patriarcas. Não vamos encontrá-los nas tabuinhas, nem nos escritores antigos, nem em nenhum outro vestígio. Vamos encontrar este Abraão, verdadeiramente existente, vivo e verdadeiro, nas palavras de Jesus Cristo. E encerraremos agora os 38 minutos com essa frase magnífica. Abraão veio à existência dentro do ser divino, não é? Antes que Abraão nascesse, viesse a existir, ei é. Pegaram pedras então para apedrejá-lo, porque pronunciar essa palavra era punível com apedrejamento. Então nós demos aí 10 qualidades. Um Abraão que tem 10 qualidades, 10 provas da existência de Abraão, dadas todas as 10 por Jesus, o Filho de Deus. Aquele que disse: quem de vós pode me acusar de uma mentira? Quem de vós pode me acusar de pecado? Este Abraão existiu. E é com ele que nós fechamos o assunto e a controvérsia sobre Abraão, depois de termos feito o nosso vídeo Abraão Hebreu, depois de ter oferecido a vocês o vídeo do professor Jonathan Matias, belíssimo, obra-prima, depois de ter oferecido um vídeo, vocês podem até gostar, eu vi um like ali de uma visualizadora, mas eu achei que o Dr. Rodrigo Silva foi muito infeliz ao tentar provar por aquela argumentação, mas aqui não. Aqui nós temos um Abraão que é atestado pela palavra de Jesus Cristo. E não podemos duvidar da palavra de Jesus, porque Jesus é a palavra viva de Deus encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é esse Verbo que diz: Abraão está comigo, vivo, imortal,
ele é meu amigo, ele me serve na liturgia celeste. Este Abraão existe. Encerro assim a última, vamos dizer assim, assertiva, que tira a dúvida da existência ou da não existência de Abraão em uma discussão de Jesus com os fariseus e os escribas. Então, segundo aqui o testemunho de Jesus, Abraão não somente existiu, mas existe e existirá. Esta é a conclusão deste vídeo. Abraão viu a minha face. Abraão está em mim. Abraão foi feito pela minha palavra, portanto ele é imortal. E se Abraão está comigo, ele pertence a mim, está unido à minha natureza. Porque quando ele foi chamado à existência, ele veio a se tornar o Eie, o eu sou. Logo, Abraão participa da natureza divina. Este é o Abraão em que nós cremos. Este é o Abraão que, independente das controvérsias, permanece. E é nesse Abraão que nós vamos crer, é na existência desse Abraão que será o primeiro dos patriarcas. Com isto eu encerro esse vídeo e vamos passar nos seguintes a continuar falando dos patriarcas. Virão a seguir os demais patriarcas. Obrigado, deem seu like se não deram ainda e até o próximo.